Kindle Book, 4.000 livros. Eu recebi a mensagem à noite, porque eu fiquei a maior parte do dia ontem fora. Aí cheguei em casa, recebi a mensagem e coloquei lá no nosso grupo. Eu cheguei a aproveitar, eu peguei mais de 30 livros. Tinham ali contos de Machado de Assis, muitos contos. E também tinha muitos livros do Karl Marx. Tinha alguns do Trotsky. E literatura também, nas línguas originais. Então tinha Madame Bovary em francês, tinha aquele do H. Wells, O Homem Invisível, Invisible Man, em inglês. Então tinham também esses livros nos seus idiomas originais. E tinha também psicologia, psicanálise, computação, livros introdutórios de programação. Tinha artigos sobre racismo, sobre gênero, muita coisa. E romances, né? Então, quem aproveitou, quem entrou lá, viu lá e aproveitou, tá bom? Beleza. Eu até coloquei hoje um de Machado de Assis, um conto, To Be or Not to Be, que é a famosa frase que a gente vai ler ainda, ser ou não ser, eis a questão, né? E é um conto de Machado que aborda principalmente o suicídio, mas tem essa alusão a Hamlet, né? Aí tem que ler o conto, né? Mas está de graça lá na Amazon. Só clicar lá, aí vai para o seu Kindle. Então tá bom. Então vamos começar nossa leitura. Ato 2. Estamos avançando. Dani, como é que está a gravação? Ok? Vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo? Vou gravar aqui também. Não dá certo, mas vai que esperança é a última que morre. Às vezes grava. Recording is on. Beleza, vamos lá. Ato 2, cena 1, a casa de Polônio. Polônio, lembrando vocês que é um conselheiro de Estado.
e detém a confiança do rei Cláudio. Entram Polônio e Reinaldo. Polônio: entregue-lhe esta carta e este dinheiro. Reinaldo: sim, senhor. Polônio: porém, mostra a perspicácia de indagar antes de ir visitá-lo do seu procedimento. Eu farei. Muito bom, muito bom. Veja, senhor, se me pode indagar que conterrâneos há em Paris e como e com que meios vivem eles, e o gasto e as suas companhias. Estão perguntando ali sobre os parisienses, né? Sobre uma pessoa específica e com quem essa pessoa anda e tal. Procure com rodeios e cuidados saber se eles conhecem meu filho. Então, ele está falando sobre o filho. Se conhecerem, pode ir mais longe, interrogando mais diretamente. Finja que o conhece de longe e pouco. Diga: conheço o pai e seus amigos. Ele, bem pouco. Ouviu-me bem, Reinaldo? Sim, ouvi, meu senhor. Então, Polônio, pai de Laerte, está propondo ao seu criado, Reinaldo, ir até a França, até Paris, para sondar a vida do filho. Com quem ele anda, como se porta, interrogar ali as pessoas que estão em volta. Ele, bem pouco. Não conheço bem. Mas se é quem penso, é um rapaz estranho, desregrado e vadio. Ou seja, Reinaldo falar assim com as pessoas, né? Pode pôr-lhe as invenções que ocorram, não tão graves que o possam desonrar. Cuidado nisso. Mas, senhor, esses vícios e defeitos que são os companheiros mais frequentes da juventude livre. Alunos desregrado, aqui a palavra regra, fora das regras, sem ordem, tá? Reinaldo: como o jogo. Sim, como o jogo, a bebida, a vadiagem, as brigas, os caprichos, as mulheres. O Milô Fernandes, ele coloca a palavra duelar, jogar, duelar, né, como uma forma de entretenimento, né? Perdão, como uma forma, aqui, ó, brigas, as brigas, né? Então, o jovem que luta na rua, né? Tira satisfação com os outros e tal. E o duelo de espadas era comum na época. Mas, senhor, isso iria desonrá-lo. Qual nada, se souber bem moderar a acusação. Não acuse de escândalo, da mais completa incontinência. Incontinência é excessos, é inconveniência. O Milô Fernandes coloca deboches. Isso não é o que pretendo, mas, jeitoso, sopre seus erros com tamanha astúcia que pareçam senões da liberdade, explosões de um espírito fogoso, erros de um sangue jovem e indomado, comuns na juventude. Mas, senhor, e por que é que eu quero que o faça? Isso é o que eu, senhor, quero saber. Então, vamos aqui para um pouco. O Polônio, que é pai de Laerte, está propondo ao criado a missão de que ele vá para a França, sonde a vida do filho e, ali nos mais próximos, colocar algumas impressões que o Reinaldo tem para com o garoto.
tá? Não é trazer uma má reputação ao garoto, mas enfraquecer a sua imagem, tá? Então, o Reinaldo ele vai dissimular que ele é um estranho, que ele não é próximo do garoto, do Laerte. Eu estou colocando garoto, mas já é um jovem, né? Já com suas obrigações, não é um menino. E ele vai ali falar certas coisas que possam incutir na mente dos outros, né, essa impressão de uma pessoa com não tanta responsabilidade, tá? Isso é o que o pai de Laerte está pedindo. A gente já consegue ver um pouco quem é Polônio. Polônio é um estrategista. Lembrem-se que Polônio ele recomendou a Ofélia, sua filha, não ficar com Hamlet. Então ele falou assim, olha, você deve fazer isso, você deve repudiá-lo, né, não dar tanta atenção. Então ele é um homem estrategista, ele é um homem preocupado com os seus filhos, com a sua casa, ele é um condutor, vamos dizer assim, que utiliza de meios para conduzir a sua casa. Polônio, este é o meu plano, que parece certo, mas que seguro. Acusará meu filho dessas pequenas falhas, qual se fossem atritos naturais de seu estado. Repare que a pessoa que o ouve pode ter visto o jovem acusado praticar esses atos que citamos: jogo, briga, ir atrás das mulheres. Nesse caso, ele diz em consequência assim: bom senhor, ou cavalheiro, de acordo com a linguagem e as maneiras usadas pelo povo do país. Ou seja, o feedback seria positivo, a pessoa estaria atenta àquelas palavras. Está bem, senhor. E nesse ponto, o mesmo. Que é mesmo que eu dizia? Pela missa, eu estava dizendo alguma coisa. Onde foi que eu parei? Em consequência, em meu amigo, ou meu senhor. Parei em consequência. E ele, o interlocutor, falaria, né? Eu conheço o jovem. Eu o vi ontem, ou há poucos dias, tal e tal dia, com fulano ou outro. Como disse, jogava em tal lugar, noutro lugar mostrou-se embriagado, ou noutro logo terminou brigando, dirá talvez que o viu entrar na casa de uma mulher, ou antes num bordel, ou coisa assim. Veja como, com a isca da mentira, pescou toda a verdade. Ou seja, você vai falar dessa maneira do Laerte, como se fosse um jovem. Eu conheço esse tipo de gente, você é jovem, garoto, você faz isso, faz aquilo, e aí as pessoas vão começar a falar aonde viram ele, viram fazendo o quê. É assim que você faz aqui. Veja como, com a isca da mentira, pescou toda a verdade. E aí as pessoas vão delatá-lo, vão falar, né, o que ele está fazendo. Assim fazemos nós, com descortino. Descortino é descobrir, mas aqui o Milor Fernandes coloca sagacidade, né, que seria uma espécie de esperteza. Chegando ao alto por sinuosas curvas. Com estes meus conselhos e preceitos, tudo há de descobrir sobre o meu filho. O senhor me entende, não? Sim, meu senhor.
Então, adeus. Que a viagem seja boa. Bem, meu senhor, adeus. Vá observá-lo em sua própria inclinação. Irei. Veja-o mostrar qual é a sua missa. Está bem, meu senhor. Adeus. Adeus. Aqui o Melô Fernandes coloca: e deixe ele dançar a sua própria dança. Sai Reinaldo, entra Ofélia, muito agitada. Polônio: que tens, Ofélia? Ofélia: pai, tive tal susto. Polônio: por Deus, mas como foi que te assustaste? Ofélia: senhor, estava eu cosendo no meu quarto, costurando, quando o príncipe Hamlet, mal trajado, mal vestido, sem chapéu, tendo as meias enroladas pelas pernas, sem ligas, branco e pálido, como linho, os joelhos tremulantes, com um olhar de tão fúnebre expressão, como se nos viesse dos infernos falar de horrores, vem diante de mim. Polônio: louco por teu amor? Ofélia: senhor, não sei, mas temo que seja assim. Polônio: que te disse? Ofélia: tomou-me pelos pulsos fortemente. Logo afastou-se ao longo de seu braço. E com a mão, perdão, e com outra mão erguida sobre os olhos, pôs-se a mirar-me o rosto de tal modo como para sorvê-lo. Sorver, essa palavra aqui, ela geralmente é usada quando a pessoa vai beber um líquido lentamente. Só que aqui significa aspirar, né? Pôs-se a mirar-me o rosto de tal modo como para aspirar, absorver. O Milô Fernandes, ele coloca assim: ficou olhando o meu rosto com intensidade como se quisesse gravá-lo. Muito tempo assim ficou. Depois tomou-me o braço e, abanando a cabeça de alto a baixo, arrancou um suspiro tão profundo que pareceu-me ser bastante abalo para levá-lo à morte. Então deixou-me e, curvando a cabeça sobre o ombro, caminhou desprezando os próprios olhos, pois saiu pela porta sem usá-los, mantendo sempre em mim a sua luz. Polônio: anda comigo, vou falar ao rei. Esse é o chamado êxtase do amor, cuja violência chega a destruir-se e leva os seres para o desespero. Mas vezes que as paixões que neste mundo afligem os mortais. Eu lamento. Então, Polônio, ele fala que isso, ele já declara que essa postura, esse comportamento de Hamlet é o êxtase do amor. Ele está apaixonado ao ponto de ter essa postura, né? Essa paixão o deixa com essa postura, o consome. Terás, acaso, usado ultimamente palavras muito duras? Ofélia: não, senhor. Mas, observando aquilo que ordenou, repeli suas cartas e neguei sua presença. Polônio: isso tornou louco. Lamento não ter tido mais cuidado, nem julgado melhor. Temia sempre que brincasse contigo e te trouxesse algum pesar. Perdoa o meu ciúme. Parece que é comum, na minha idade, ser sombrio demais no julgamento, do mesmo modo que é comum ao jovem falar sem discrição. O Milô Fernandes ele coloca da seguinte maneira, para enriquecer nosso entendimento.
ser sombrio demais, não. Mas é próprio da minha idade o excesso de zelo, como é comum no jovem, a ação insensata. Então, na juventude e na velhice, essas duas posturas extremas. Vamos ao rei. Ele deve saber o que, escondido, causará maior mal que em ser ouvido. Sai. Deixa eu interromper aqui. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Sim. Então, nós vemos ali, como já disse, uma atitude de Polônio que mostra a sua sagacidade, a sua esperteza, sua astúcia. Ele fala para o seu criado, vai lá sondar acerca do meu filho, fale de certas posturas que o jovem tem, que ele teria, menospreze, né? Coloque como um jovem insensato, como todos os jovens, tal, que aí as pessoas vão começar a falar. Você joga a isca para você pescar o peixe. Você joga a isca com mentiras para você pescar as verdades. Lúcia, ele é um pai muito dominador, perfeito. Ele é um pai dominador. Ele quer saber o que está acontecendo, quer decidir pelos filhos, né? Pai tóxico. Pai tóxico. Isso ficou muito em voga, né? Nos últimos anos. Filhos que viram certos comportamentos nos pais e que também não se deve repudiá-los nem nada, mas saber que a vida ela é feita de ciclos. Você tem o ciclo da infância, depois o ciclo da juventude, depois você tem esse desgarrar, né? O jovem adulto procurando a sua autonomia. Então é tudo um processo que não é fácil para ninguém. E ele é um pai dominador, é um pai tóxico. Então ele vai lá saber. Então a gente já vê que Polônio ele usa de meios que podem parecer incorretos para atingir seus fins, tá? O que ele quer, ele utiliza de meios que podem ser incorretos, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar. Então vamos lá. Compartilhou? Beleza. Cena 2, sala do castelo. Entram o rei, a rainha, seguidos por Rosencrantz, Guildenstern e Secto, e a comitiva. Rei, bem-vindos, Rosencrantz e Guildenstern. Além do nosso anseio para revê-los, causou o nosso chamado o precisarmos de vosso auxílio. Então, o rei, ele convocou esses dois personagens aqui. Eu estou dando ênfase porque vocês vão ver mais para frente que Hamlet vai perguntar por que eles estão ali. Então, foi uma convocação do rei, tá? Certo. Alguma coisa já vos falaram da transformação que houve em Hamlet? Milor Fernandes coloca metamorfose. Assim a chamaremos.
já que nem na aparência e nem no ânimo, nem externa e nem internamente, ele é o mesmo. A causa deste fato, além da morte de seu pai, que tanto o pôs fora do próprio entendimento, não posso nem sonhar. Eu vos imploro, por serdes seus amigos de criança, companheiros da sua adolescência. Então, Rosencrantz e Guildenstern são amigos de infância, companheiros de adolescência de Hamlet. Que concordeis em demorar na corte por uns tempos, lhe dando companhia, arrastando a prazeres e buscando, conforme a ocasião que se ofereça, o que é que assim aflige o seu espírito, que revelado possa ter remédio. Então o rei convocou os amigos que Hamlet possui ali certa confiança para descobrir essa mudança, essa metamorfose de Hamlet. Rainha, senhores, ele fala sempre em vós. Estou certa que não há na vida quem mais sincero afeto lhe mereça. Se nos quereis mostrar boa vontade e gentileza, aqui ficando um pouco para cumprir as nossas esperanças, terá a vossa visita recompensas dignas de um rei. Rosencrantz, vós poderíeis antes mandar e não pedir, ó majestades, com poder soberano sobre nós. Então, nós obedecemos, estamos sujeitos a vocês. Guildenstern, mas nós obedecemos e fazemos a entrega de nós mesmos ao serviço que voluntariamente dedicamos ao vosso mando. Rei, graças Rosencrantz e gentil Guildenstern, muito obrigado. Rainha, agradeço também a Guildenstern e ao gentil Rosencrantz. E aqui vos peço que visiteis imediatamente meu tão mudado filho. Um de vós vá levar estes dois jovens junto a Hamlet. Guildenstern, sejam nossa presença e nossos atos de utilidade para ele. Rainha, amém. Saem Rosencrantz, Guildenstern e outros, entra Polônio. Polônio, senhor, os emissários da Noruega voltaram satisfeitos. Lembrem-se que o rei enviou 2 emissários para Noruega, 2 embaixadores, vamos dizer assim. Rutinha, bom dia, pessoal, um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Vamos lá, seja bem-vinda. Estamos aqui fazendo a leitura. Vamos lá. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas vamos aqui refrescar a memória. O rei enviou 2 emissários, 2 embaixadores para a Noruega, Voltmund, né? E Cornélio, para falar com o tio Voltmando, aqui é Voltmund e Cornélio, para falar com o tio do príncipe da Noruega, Fortinbras, que estava ali ajuntando o exército para poder atacar a Dinamarca. Então ele falou assim, fale com o tio, porque o tio tem ali responsabilidade, tem domínio sobre o jovem, e aí vai parar com essa bagunça toda. Eles, tá bom. E eles foram. Vamos lá. Voltaram satisfeitos. Rei, vós ainda fostes o portador de boas novas. Polônio, fui, meu senhor.
e posso assegurar-vos que cuido do meu dever como a minha alma, ambas para o meu Deus e o meu bom rei. E penso, o meu cérebro hesitante não mais segue o caminho do costume, que encontrei o motivo verdadeiro da demência de Hamlet. Então, o Polônio, como um pai dominador, como um articulador, como um conselheiro de Estado, ele é uma pessoa que está antenada e quer estar antenada em tudo da corte. Rei, falai disso, anseio por ouvir a explicação. Polônio, dá entrada primeiro aos emissários. Minhas notícias coroarão a festa. Fazei as honras, disse o rei, e trazei-os logo. Sai Polônio. Ele me diz, Gertrude, a rainha, que encontrou que traz a seu filho o destempero. Rainha, duvido que não seja o mesmo sempre. A morte de seu pai e este apressado casamento. Realmente isso abalou inicialmente Hamlet. Rei, veremos o que sabe. Volta Polônio com Voltemand e Cornélio. Bem-vindos, bons amigos, Voltemand. Trazeis novas do rei da Noruega? Voltemand. Que lembra o quê, Dani? Valdemar. Oi, o seu microfone. É. Da saga Harry Potter, né? Saga que impactou aí as gerações aí. Voltemand retribuiu cumprimentos e bons votos. Logo que nos ouviu, mandou suspender as hostes do sobrinho, que supunha serem preparações contra a Polônia. Mas, reparando, viu que realmente se erguiam contra Vossa Majestade, contra a Dinamarca do rei Cláudio. Sentindo que o iludiam, velho e fraco, chama por Fortinbras. Este obedece, aceita a repreensão e jura ao rei nunca mais contra vós armar-se em guerra. Então, o jovem da Noruega, o príncipe Fortinbras, que assumiu o trono depois da morte do seu pai, e seu pai perdeu terras, estou aqui recapitulando, refrescando a memória de vocês, o seu pai perdeu terras para a Dinamarca, e ele queria essas terras de volta, porque pertencia ao seu pai, só que o seu pai, ele perdeu, ele fez um combinado com o rei Hamlet, o pai do príncipe Hamlet, e quem perdesse ali a batalha iria perder as guerras, seria espólio de guerra. E ele perdeu, e aí o rei Hamlet pegou aquelas terras. Ele falou assim, não, eu vou agora honrar meu pai, vou me vingar, vou recapturar essas nossas terras. E aí o rei Cláudio da Dinamarca manda os emissários, aí o tio fala assim, oh, pode parar, porque isso aí você está voando muito alto. Você está voando muito alto, pode parar, porque as terras são da Dinamarca, porque eles venceram. E aí, o sobrinho se mostra o quê? Ele se mostra ali submetido, né, ao tio. O velho rei, tomado de alegria, dá-lhe por ano 30.000 coroas e investe-o da missão de ir combater a Polônia, com os mesmos elementos alistados por ele contra nós. Então, pega esse exército aí, aproveita ele, vai lá investir contra a Polônia. E envia a petição, que aqui vos trago, de permitirdes que essas mesmas tropas atravessem em paz e segurança vossos domínios para a operação, conforme aqui propõe. Então, vão passar ali pela Dinamarca,
eles querem passar em paz e segurança. Rei, isso me apraz, isso me alegra. Depois de refletir e ler com tempo esse texto, enviaremos a resposta. Enquanto isso, agradeço o vosso zelo. Agora descansai. À noite, juntos, festejaremos essa alegre volta. Saem Voltemand e Cornélio. Estão comigo? Deixa eu ver aqui. Ninguém caiu. Tem que conferir, porque se eu posso... Beleza, o sinal está ok. Vamos lá. Polônio. Esse negócio teve um bom final. Meu rei, minha senhora, especular o que é a majestade, o que é dever, porque o dia é dia e a noite, noite. E o tempo, tempo, é perder noite, dia e tempo. Se ser breve é ter espírito, se o tédio é feito de floreios óbvios. Resumo: vosso filho enlouqueceu. Ficou louco, e a loucura verdadeira não se define. É louco quem é louco, mas basta. O Polônio, a gente vai ver pelas falas dele, pela conversa dele com Hamlet, que ele tá ali, ele entra no jogo de Hamlet. A gente vai ver que ele entra no jogo de Hamlet. Ele deixa Hamlet falar, né? Então a gente viu aqui que ele fez, né, ele falou dessa maneira com estilo poético, mas ao mesmo tempo falando é desperdício. Ou seja, resumindo, o filho de vocês aí enlouqueceu. Vosso filho enlouqueceu. Rainha, mais verdade e menos arte. Para com esses floreios aí, seja logo objetivo. Polônio, juro, senhora, que não uso de arte. Que está louco é verdade, e é muito triste. E é triste ser verdade. Um pobre louco. Então, esse jogo aqui, a gente tem que pensar que isso aqui é uma peça teatral. Então, esse jogo na fala, o próprio Shakespeare, ele está ali construindo, né? E tem essa dinâmica. Mas não prossigo, pois não uso de arte. Louco está, com certeza. Resta agora descobrirmos a causa deste efeito, ou antes, a razão deste efeito, deste defeito, pois efeito e defeito hão de ter causa. Então, é um jogo retórico aqui. Aqui, princípio de causa e efeito da metafísica, né? Que depois foi também, a física também colocou aí termodinâmica. Então, esse jogo de palavras aqui. Resta encontrá-la e assim saber o resto. Resta encontrá-la e assim saber o resto. Ponderai. A Dani, você colocou essa semana... deixa eu ver aqui. A Lúcia, que homem ardiloso. Tudo que eles queriam. Ele está falando assim, o filho enlouqueceu, acabou para ele, pelo menos por enquanto, né? E como é que ele vai ser rei assim? Como é que ele vai, né, ter uma posição importante de destaque assim? Né? A Dani colocou essa semana um vídeo, né, que fala sobre a sonoridade, né, a fonética da escrita de Shakespeare, né, quando se fala. E tem uma que é super importante, eu vou dar um spoiler aqui do vídeo, mas assistam esse vídeo. Você postou lá no grupo, Dani? Postou? Existe uma dinâmica que ela é facilmente entendida quando é falada, né, o texto é falado,
E tem uma que ele utiliza muito, Shakespeare utiliza muito, que se assemelha às batidas do coração. A Lúcia assistiu, né? Se assemelha às batidas do coração. Uma coisa assim fantástica. Fantástica. Assistam lá para ver como não é só o texto que é construído, mas essa questão da sonoridade, da fonética, né, da métrica, da ritmização. Shakespeare é fantástico. Foi um grande dramaturgo. Mas vamos lá. Polônio. Ponderai. Tenho uma filha, tenho-a enquanto é minha. Que, enquanto é minha, a questão da posse, né? Do domínio. Tenho uma filha, tenho-a enquanto é minha, que com docilidade e obediência deu-me isto. Lede e concluí vós mesmos. Lê a carta. Celestial Ofélia, idolatrada de minha alma, formosa, mas que bela. É uma frase infeliz e sem finura. Isso aqui vocês vejam que está em itálico, mas não está entre as aspas. Isso aqui é uma fala do próprio Polônio. No Milor Fernandes, a tradução está assim. Aqui formosa, mas que bela. Aqui belíssima, tá? Mas que bela, belíssima. E essa frase está assim. Perdão, essa aqui. Uma expressão falsa, uma invenção vulgar. Porém, tendes de ouvir. Sigo, portanto, em seu marmóreo seio, estas. Aí a rainha interrompe. Foi Hamlet quem mandou isso a Ofélia? Um momento, senhora. Eu sou fiel. Lê. Duvida que as estrelas tenham fogo? Duvida que o sol tenha luz e ardor? Duvida da verdade como um jogo, mas não duvides, não, do meu amor. Querida Ofélia, eu não sou bom poeta e não tenho arte para traduzir meus gemidos, mas que te amo mais que a tudo, muito mais, crê sempre. Teu para sempre, enquanto lhe pertencer esta máquina. Hamlet. Na outra está este corpo que é máquina. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Tá tudo certo. Isto mostrou-me a filha obediente. Olha só, a filha obediente ao pai. Tá? E depois disso, todos os seus rogos, por vários meios, horas e lugares, me foram transmitidos. Rei. Porém ela, como o aceitou? Polônio. Por quem me tomais vós? Rei. Por um homem honrado e verdadeiro. Polônio. Pretendo ser. Mas que diríeis vós se, ao ver esse amor tomando vulto, como eu o vi, antes que minha filha o confessasse, o que diríeis vós, ou a nobre rainha aqui presente, se eu tivesse servido de correio, ou feito ouvidos surdos e olhos cegos, ou feito vista grossa a esse amor? Ou deixasse para lá. Que pensaríeis vós? Não, fui direto ao que importava, assim dizendo à filha: Hamlet é um nobre, além da tua estrela. Isto não pode ser. Aqui, Milor Fernandes coloca fora da tua órbita.
isto não pode ser, não pode haver esse relacionamento. E aconselhei-a que ela se recolhesse e se isolasse. Não recebesse cartas nem lembranças. Ela ouviu docilmente os meus conselhos. Em resumo, eis que Hamlet, repelido, cai em tristeza. Segue-se o fastio, falta de apetite, depois a insônia, e logo enfraquecido, cai na melancolia e, em consequência, na loucura em que agora se debate e que nós lamentamos. Crês que é isso, rainha? Pode muito bem ser. O rei e a rainha. Polônio. Já houve caso em que eu dissesse positivamente, é isso, e não fosse? Rei, não que eu saiba. Polônio. Tirai esta cabeça destes ombros, se não é como acabo de dizer, ou seja, arrancai minha cabeça. Se os fatos me ajudarem, acharei a verdade escondida, nem que esteja enterrada. Então está aqui demonstrando a sua lealdade, né, ao rei, querendo ali fazer como é que eu posso falar? Mostrando-se servo, né? Querendo mostrar serviço. Rei. Mas como proceder, Polônio? Sabemos que ele anda horas a fio na galeria. Opa, pode falar, Dani, fique à vontade. Boa, é verdade, é verdade. Perfeito. Sobre essa atitude de falar assim, olha, deixa minha filha fora disso, aí eu não sei. Ele está demonstrando para o rei e para a rainha que não quer Ofélia com o príncipe Hamlet. Ele acha isso sensato. E talvez seja da do interesse do rei Cláudio também. Porque o príncipe Hamlet está ali. Ele é uma ameaça? Não se sabe. Está ficando louco? Cada vez menos ameaça para eles. Porque está enlouquecendo. Para eles é um rapaz muito sensível, se abala facilmente, não tem firmeza. Então, com a morte do pai, com o matrimônio apressado da mãe com o tio, e agora o amor pela Ofélia, está, né, tendo esses abalos. Eles não sabem que o rei Hamlet se encontrou com o filho. Então, assim, ele é uma ameaça, mas cada vez menos ameaça. Lúcia. É,
para eles, Hamlet só estava ali deprimido e beirando a loucura, já enlouquecendo, né? É. Sim. Ó, eu quero que vocês prestem atenção. Foi muito boa essa fala. Foi muito boa, porque eu quero que vocês prestem atenção em algo. A gente vai ver Hamlet, como ele vai se portar, tá? Aí vai querer jogar no CAPS. É verdade. Tinha que ter o CAPS da época, né? Aí eu queria colocar ele lá. Olha só. É o seguinte. O que a gente viu aqui hoje, que a gente leu, é o que Ofélia falou para Polônio, tá? A gente leu a carta, ele se declarando para Ofélia. A atitude dele, eu acho, né, a atitude que nós lemos dele com Polônio, uma breve passagem ali. Agora, a gente vai ver como está Hamlet. Porque, como a Lúcia colocou, ele está deprimido, muito deprimido. Mas será que ele está louco? Eles acham que sim. Hamlet está mais ou menos demonstrando isso. Só que ele tem uma verdade que ninguém sabe. E ele fez Horácio e Marcelo jurarem mais de uma vez que não iria falar dessa verdade. Se lembram da cena do sábado passado? Mas olha só. Provavelmente sim. Foi Hamlet que escreveu, provavelmente sim. Mas olha só. A questão que eu estou falando aqui é a seguinte: Hamlet estava realmente louco, ele estava demonstrando loucura. E ele estava super abalado, super deprimido. Mas ele possui uma verdade. A gente precisa ver como Hamlet vai se portar. Porque ele está ali sozinho. Se houve uma conspiração, e houve de fato, e mataram o pai dele, e agora quem matou está com a mãe, sentado no trono, ele ou ele surtou, pirou, ou ele está ali sozinho e precisando de simular, tá? Já estou aqui falando, e precisando demonstrar algo para poder
ter tempo, ficar cada vez menos em destaque para poder pensar, para poder conversar, né? Tirado como um maluco, sim, mas a gente precisa ver o quanto ele está maluco. Abalado, ele está super abalado. Oi, Sara, pode falar. Oi, professores. Então, será que a rainha também não sabia do que o irmão iria envenenar o rei? Eu tenho essa opinião, assim, será que ela também está cúmplice desse assassinato? Então, é uma boa questão. O pai, o espírito do pai, falou assim: não mexe com a sua mãe. Falou para Hamlet: deixa ela, tá? Deixa a rainha. A gente não sabe, é uma dúvida também, o Sara. Boa. Então boa. Mas assim, fica esse questionamento. Lembre-se que o espírito do pai pediu a Hamlet: me vingue, faça a vingança, me honre a minha pessoa, a minha memória, melhor dizendo, honre a minha memória, se vingue, tá? E é o que a Lúcia colocou aqui, contra-atacar. Então pode ser, pode ser. Vamos colocar essa dúvida aí, essa questão aí em voga. Fala, Sara. Mas, professor, como o fantasma apareceu dizendo para o filho não mexer com a mãe, é porque, na verdade, ele só viu o irmão se aproximando para colocar o veneno. A rainha não estava presente no momento do acontecimento. Então, possa ser que tenha um planejamento que ela possa estar, né, por trás, porém ela não estava no ato do assassinato, né? Perfeito, perfeito. Porque ela se casou muito rápido com o rei, né? Ela não estava na hora. Quem o matou foi o irmão do rei, né? O cunhado da rainha. E ela não estava na hora, mas esse casamento muito rápido, que trouxe até o estranhamento para o Hamlet. Que isso? Pô, não morreu, tem nem um mês direito, já contraiu matrimônio, já assumiu o trono. Que negócio é esse? Que bagunça é essa? E pode sim, ela pode estar num esquema, né? Fizeram um conluio ali, e Polônio também está ali, né? Leal, né? Interesses. Isso, Lúcio, interesses. Pode, vamos aqui colocar uma outra situação que a gente vê sempre nos livros e nos filmes. A pessoa ela pode se deparar com um, um esquema, uma conspiração, que ela fala assim: se eu não participar, vai sobrar para mim e eu não quero perder. Eu não quero perder minha vida, eu não quero. Então, eu vou me submeter a isso. Também tem isso, né? A pessoa vê o lado dela, só que existem pessoas e pessoas. Outras pessoas não lutariam, né? Não se renderiam. Agora, a mãe de Hamlet, a Gertrude, rainha, ela se casou muito rápido com o rei Cláudio. Então, isso tudo. Só que o pai dele falou, o espírito do pai: não mexa com a sua mãe, deixa ela. Vingue, pegue lá o rei Cláudio. Esse merece morrer. Agora, sua mãe, não mexa com ela. Tá? E aí a gente tá vendo o quê? Hamlet louco. E aí? Ele enlouqueceu? Abalado com todas essas informações? Fala, Maria Vitória. Então, eu tô vendo vocês discutirem sobre essa questão da rainha poder ser uma cúmplice, mas eu acho que eu discordo. Eu acho que ela não tem nenhum envolvimento com isso. E eu acho que ela pode ter casado rapidamente assim, só pra
defender os interesses políticos dela mesmo, sabe? Porque não dá pra você ser uma rainha da Dinamarca governando sozinha por muito tempo, ainda mais naqueles tempos, sabe? Eu acho também que ela pode ser só uma pessoa passiva, tipo, ah, meu marido morreu, mas vou ter que casar, né? Não vai ter o que fazer, vou ter que casar de novo. Talvez ela tenha se visto só sem opções. Eu acho que ela não foi muito por esse lado de ser cúmplice, não. Mas também não dá pra saber, né? Boa, Maria Vitória. Ela estava ali pensando no reino, né? Defendendo os interesses políticos do reino. E aí, o marido morreu. Ela olha para o filho, ela entende que o filho não tem condições de assumir o reino, e ela olha para o cunhado e vê que o cunhado tem condições, e para fazê-lo rei ela teria que casar com ele, então ela se casa, né? Então, pensando no reino, pensando nas pessoas, pensando na coroa, do que estar na tramóia, na conspiração. Também. É uma grande interpretação, uma grande hipótese. Porque a mulher é sempre uma parte mais fraca. Por quê, né? A mulher sempre é uma parte que está ali. Nessa época, como a Maria Vitória falou, nessa época, a mulher... Nós tivemos uma ou outra rainha que tomou a frente, mulheres, né? Joana d'Arc, mas, no geral, eram os homens que colocavam ali a sua força. Mulher destruindo o reino. Rainha Elizabeth. Essa época de Shakespeare, né? Esse inglês, estava vendo o inglês de Shakespeare, é o inglês elisabetano. Inglês elisabetano. Mulher destruindo reinos desde o princípio. Ainda somos chamados de sexo. Aí é a verdade. Mas hoje muito menos do que antes. Ainda ainda existe esse estigma, esse preconceito, mas hoje muito menos que antes. Por causa da própria luta, né? Dos movimentos aí, o feminismo, as sufragistas. Mas é isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu não tirei o compartilhamento, né? Tá aqui. Então, isso aqui que a Dani falou, isso aqui eu concordo totalmente. A verdade escondida nem que esteja enterrada. Pode ser que Polônio ele participou da conspiração, ele preferiu o rei Cláudio e ele participou ali, e ele está fazendo uma alusão bem sutil, está dando uma indireta, bem direta, do assassinato do rei Hamlet. Aqui. O rei pergunta, mas como proceder? Polônio. Polônio é o... Como é que você fala, Daniel? Testa de ferro, é isso? É o teste de ferro. É o Rottweiler do teste de ferro. Quem, quem faz o trabalho. É o quem faz é a mão do rei. Pode ser quem faça o trabalho sujo, né? Não sei. A Lúcia colocou eminência parda, que tem ali, atua sempre nos bastidores, né? Ali no contexto francês. Mas vamos lá. Cabeça pensante. Não pode ser o rei. O rei fez para assumir, depois precisam fazer por ele, né? Mas vamos lá. Polônio, sabemos que ele anda horas a fio nas galerias. Rainha, isso é bem verdade. Polônio, mando então, aí Polônio vai propor aí uma ação. Mando então encontrá-lo, minha filha. Juntos,
atrás de uma tapeçaria, os veremos a sós. Se ele não a ama e não tiver por isso enlouquecido, deixarei este posto no governo e irei ser fazendeiro. Irei ser um camponês. Vou deixar meu posto de conselheiro de Estado. Rei, tentaremos. Entra Hamlet lendo um livro. Rainha, mas vede como vem, tristonho, lendo. Polônio, deixai-me, por favor, deixai-me ambos. Vou dirigir-me a ele, sem demora. Deixai-me. Calma, deixa eu só... Minhas folhas aqui. Tá. Saem o rei e a rainha. Como passa o meu príncipe? Como passa o meu príncipe? Bem, graças a Deus. Polônio, sabeis quem sou? Sei muito bem. O senhor é um peixeiro. Pessoal, essa frase aqui eu tive que pesquisar. Por quê? Vamos lá. Nesta tradução aqui, tem a frase, o senhor é um peixeiro. Na tradução do Milor Fernandes, tem... Lu, bom dia, Lu. Bom dia. Estou aqui Estou prestando atenção na aula. Beleza, fica à vontade. Então, já fechei. Foi. Não, fechei não. Agora foi. Então vamos lá. O senhor é um peixeiro nesta tradução aqui que a gente está lendo, da Bárbara Eleodora. E da sua mãe também, né? Eu cheguei a falar isso. A mãe dela era tradutora, né? Ela teve essa felicidade de crescer ali na tradução, né? É a Ana Amélia de Queiroz, a mãe da Bárbara. E a mãe esteve ali com ela no processo de tradução de Hamlet. O senhor é um peixeiro. Na tradução do Milor Fernandes, a frase é a seguinte, você é um rufião. Aí rufião é uma coisa, peixeiro é outra. Rufião é a pessoa que se aproveita do trabalho da prostituta, que é uma espécie de cafajeste. Esse é o termo técnico no direito, não é, Dani? Esse é o termo técnico no direito. Rufião. Então, o cafajeste, né? Não é cafajeste, não. É cafetão. Cafajeste, semanticamente, é rufianismo. Cafetão. É aquele que se aproveita do trabalho da prostituta. Aí eu falei, poxa, um é peixeiro e o outro é rufião, tem alguma coisa errada. A palavra é fishmonger. No inglês elisabetano, e ela tem um sentido literal, vendedor de peixe, e um sentido pejorativo da época, rufião proxeneta. Então, assim, essa ideia de peixe, ela aqui, nessa época, no contexto de Shakespeare, era uma metáfora sexual, peixeiro. Então, a questão do peixe, por ser, na época, uma carne barata, aí, pessoal, é da época, tá? Estou falando de um costume da época. Por ser uma carne barata, pelo que eu pesquisei aqui, por causa do cheiro, então se tinha essa palavra também para o cafetão. Aqui, ó. A Bárbara, ela prefere colocar literalmente, e parece que em alguma edição tem a nota de rodapé explicativa, essa conotação obscena. Já o Milor Fernandes, ele atualiza o sentido pejorativo e sexual que a palavra carrega no contexto lá
da Grã-Bretanha, usando o rufião que comunica ao leitor contemporâneo a malícia e ironia do insulto. Tá? Então, a ideia de peixe ligado aí, sendo uma metáfora sexual, a questão do cheiro do peixe, da carne barata, então ligada aí à prostituição. Então, rufião, por isso que as pessoas chamavam também de cafetão o peixeiro, vendedor de peixe. Beleza. Então, agora vamos para o sentido do texto. O Hamlet, ele está aqui, ele vira para Polônio e ele insulta Polônio. Por que eu trouxe isso tudo? Para vocês entenderem que, porque se você ler, o senhor é um peixeiro, é louco, o senhor é um padeiro, o senhor é um pedreiro, o senhor é uma profissão qualquer, né? Um enfermeiro, sei lá. Não, o senhor é um peixeiro, aqui ele está xingando o Polônio, tá? Ele está insultando Polônio. O senhor é um peixeiro, é um cafetão, é um homem aí que, nosso contexto, possui desonra. Polônio, eu não, senhor. Pois gostaria que fosse homem assim tão honesto. Polônio, honesto, meu senhor? Hamlet, sim, senhor. E ser honesto, no mundo como anda, é ser um homem entre 10.000. Polônio, oi, Dani. Já era assim. Polônio, lá isso é verdade, senhor. Hamlet, pois se o sol gera larvas num cão morto, que é boa carcaça para beijar, tem uma filha. Então, o sol, ele traz vida, mas ao mesmo tempo que ele traz a vida, né, as plantas, né, e também gera larvas num cão morto. Tenho, senhor. Não a deixe andar ao sol. A concepção é uma bênção, mas não como possa conceber a sua filha. Amigo, cuidado. Polônio à parte, falando com ele mesmo. O que me dizem disso? Sempre insistindo em minha filha. No entanto, a princípio, não me conheceu. Disse que eu era um peixeiro, um rufião. Está muito mal. E, na verdade, em minha juventude, sofri muito pelos extremos do amor. Fiquei quase assim. Vou falar-lhe de novo. O que estás lendo? Hamlet. Palavras, palavras, palavras. Qual a intriga, senhor? Hamlet. Entre quem? Polônio. Falo do que está lendo, senhor. Calúnias, senhor. Pois o cínico, calhorda, diz aqui que os velhos têm barbas grisalhas, que suas faces são enrugadas, seus olhos purgam âmbar espesso e goma de ameixeira, e que têm completa falta de discernimento, a par de coxas fracas. Em tudo que, senhor, acredito firmemente, mas não creio que seja decente dizê-lo assim em um livro. Pois o senhor mesmo chegaria à minha idade se pudesse andar para trás, regredir na idade, como um caranguejo. Olha, desonestidade desde sempre. Olha, o Hamlet, ele está jogando com as palavras. O Hamlet, ele está jogando com as palavras de forma inteligente. Então, ele está aqui falando coisas que ele está achando de toda aquela situação, mas na figura de um louco. Então ele está falando, esses que têm mais idade aí, ó, cínicos, calhordas e tal, e já estão mais velhos, porém, aqui,
Diz aqui que os velhos têm barbas grisalhas, que suas faces são enrugadas, tem completa falta de discernimento. Então, ele está falando assim, por exemplo, aqui, mais em cima, cadê? É um sarcasmo. Cadê? É um sarcasmo, é uma forma de falar ali, porque ele está se demonstrando louco, estar louco, né? Mas ele fala, ele joga ali com as palavras, é um sarcasmo. E ele coloca aqui em cima, e ser honesto no mundo como anda é ser um homem entre 10 mil. O Polônio não sabe o que ele descobriu. A gente ainda não sabe se o Polônio parece que o Polônio está na conspiração, a gente não sabe se ele está na conspiração. Mas que o rei Cláudio matou o pai, o Hamlet já sabe. E ali ele vai jogando com as palavras, ó. Aí ele fala da filha, né? Tem uma filha? Por quê? Porque ele se declarou para a filha do Polônio, né? Então, ele está ali. O que você está lendo? Palavras, palavras, palavras. Então, ali ele está, né, jogando com as palavras. É um sarcasmo, né? Aí o Polônio à parte. Embora isso seja loucura, mesmo assim há nela certo método. Olha só que Polônio, como ele é perspicaz. Olha só como ele é perspicaz. Mesmo assim há nela certo método. Quereis deixar estes ares, Senhor? Então, isso aqui ele falou consigo mesmo. Aí ele pergunta para Hamlet: Quereis deixar esses ares, Senhor, para o meu túmulo? Né? O certo, para a tumba morrer? Aí Polônio: Por certo, lá estaria sem ar. Aí a parte, Polônio com ele mesmo. Como suas respostas são penetrantes. Uma felicidade que a loucura alcança às vezes e que a razão e a sanidade não têm sorte de encontrar. Então, o louco, aí é uma percepção de Polônio. Caramba, palavras profundas, ele está respondendo assim, de uma forma tão assim, intrigante, né? Às vezes a razão e a sanidade não alcançam isso. Vou deixá-lo para armar logo os meios de o fazer encontrar com a minha filha, porque ele combinou isso com o rei e com a rainha. Vamos juntar os dois para eu provar para vocês que a loucura ela advém da paixão dele pela minha filha. Senhor, tomo a liberdade de retirar-me. Hamlet. Não poderia, Senhor, tirar-me nada de que me separasse com mais gosto, exceto a minha vida, exceto a minha vida, exceto a minha vida. Polônio, passai bem, Senhor. Hamlet, esses velhos tolos e cacetes. Então, né, aí a gente vem com a pergunta que já foi colocada anteriormente. Hamlet está louco? Está totalmente louco? Porque as suas palavras não são de mera loucura. Tem um jogo ali. Ele fala o que ele não pode falar abertamente. Ele fala sutilmente. Ele fala no meio da loucura. Ele mistura a verdade ali e assim ele vai passando. Então, é uma estratégia. É uma estratégia. Pode falar, Dani.
Perfeito. Vai lá, Pedro. Pedro, você levantou a mão. Vê se você consegue abrir o microfone. Se não conseguir, pode colocar aqui no chat aqui, que a gente lê. Não. A gente consegue aqui, ó. Vou pedir para ele ativar o som. Fechar, dá para fechar. Eu pedi para ativar o som, mas aí. Mas tudo bem. Então, Pedro, quando você quiser, só chamar. A gente já sabe que você levantou a mão, é só falar, que aí eu te passo a palavra. Então é isso. Então, a narrativa, e por isso que é famosa, por isso que é clássico dos clássicos, né? Como disse o Danilo, ela vai se mostrando assim mais intrigante do que pensávamos. Porque essa estratégia de Hamlet é complexa, de simular assim o tempo todo, né? E ao mesmo tempo e tendo tempo, ao mesmo tempo tendo uma estratégia para arrumar tempo para poder pensar no que vai fazer. Então é uma sagacidade assim a alto nível. É uma estratégia bem complexa. Mas vamos seguindo. E vai falando. Na loucura dele, ele vai jogando, vai acusando, né? Vai brincando também. É um jogo. Mas vamos lá. Então, eu quero que vocês possam se lembrar desses dois personagens que já lemos hoje, Rosencrantz e Guildenstern. Esses dois personagens, eles foram... Lembrando que Hamlet está em luto. Hamlet está em luto. Hamlet, ele está abalado. Ele está abalado. Ele está profundamente abalado, profundamente triste. Só que agora, pode ser, isso aqui é uma possibilidade, que toda aquela tristeza dele está transformando em estratégia para fazer a vingança, que foi um pedido do pai, do espírito do pai. Então, vamos lá. Então, a gente viu hoje que Rosencrantz e Guildenstern, eles foram convocados pelo rei e pela rainha para falar com Hamlet, sondar do porquê ele está passando por essa transformação, por essa metamorfose. Vamos lá. Polônio. Estão procurando o senhor Hamlet. Está ali ele. Rosencrantz. Salve, senhor. Sai Polônio. Guildenstern. Meu nobre senhor Rosencrantz. Meu prezado senhor Hamlet. Meus excelentes amigos. Como vai, Guildenstern? Ah, Rosencrantz. Rapazes, como vão? Rosencrantz. Como simples mortais, filhos da terra. Guildenstern. Felizes, mas não mais do que felizes. Não estamos no topo da fortuna. Pessoal, eu vou precisar falar para vocês acerca da fortuna. A fortuna, ela é uma crença, ela estava ali no panteão romano, e é uma deusa, representa uma deusa, que é a deusa do acaso. Prestem atenção nesse nome. Fortuna é a deusa do acaso, a deusa da sorte,
sendo ela boa ou má, né, sorte ou azar, ela é a personificação da natureza volúvel que se move, né, dessa natureza que está sempre em movimento e por isso gera incertezas acerca do futuro, acerca do que vai acontecer. Tem um filósofo que é o pai da filosofia política moderna, um dos precursores ali, que é o Maquiavel. E o Maquiavel, né, Dani, Lúcia e outros que estão aqui também, acho que Ângela. O Maquiavel, como vocês sabem, ele possuía dois conceitos: virtude e fortuna. A virtude a virtude é o conjunto, né, de habilidades que um governante precisa ter para se manter no poder, para permanecer no poder, custe o que custar, utilizando de diversos meios. E a fortuna é aquilo que é incontrolável, é o acaso. Então, quando ele chegar ao poder, ele chegou por causa da fortuna. Agora, a virtude demonstra que ele precisa estar preparado. Então, na Idade Média, se tinha essa crença da fortuna. E tanto no Império Romano, que se estende à Idade Média, e essa crença ela tinha como representação a roda, roda ou timão. Por quê? Porque existem dois lados da roda. Existe o lado de cima, do topo, e existe o lado de baixo. Lembra muito a carta da roda da fortuna. Exatamente. A origem é essa. O Marcelo, a origem é das crenças, as crenças na mitologia romana. Então, você tem a roda, né? E tem pessoas que estão aqui no topo da roda e tem pessoas que estão aqui embaixo. Então, as circunstâncias da vida, elas são incontroláveis. Quem controla é a deusa da fortuna. A deusa fortuna. Ela que controla. Então, pessoas que estão no topo, ou seja, estão tendo muito sucesso, estão ali com prosperidade, porque ela também é a personificação da prosperidade, estão ali com prosperidade, abundância, saúde, status social, reconhecimento social. A deusa fortuna, ela pode rodar este timão, esta roda. E a pessoa que está em cima fica embaixo, e quem estava embaixo fica em cima. Então a pessoa ali que está com uma vida desgraçada, uma vida com os seus perrengues, se dando mal, dia após dia, mês após mês, e do nada surge ali, né, um infortúnio ali que para alguém, mas para ela, e ela consegue subir na roda. Ela ganha na Mega Sena, ou vem uma herança, ou vem alguém que ajuda ela, bota ela para cima. Então é isso. A fortuna, ela é isso. Pode ser também, né, aqui na nossa, no nosso contexto, né, pode ser por corrupção, e aí ela consegue. Pode? Tá, vai lá.
Boa, é isso aí. Então, eu trago aqui as referências. Quando você enxergar, como a professora falou, uma palavra como essa, com uma inicial, aí tem que acender, né, aquela lâmpada. Opa, a lâmpada da desconfiança. Opa, isso aqui tá estranho, vou procurar. Tem edições que trazem ali notas de rodapé, já traz tudo mastigado para o leitor. Tem outras que não. Essa nossa não tem. É uma coletânea de textos de Shakespeare. Então, apareceu ali uma palavra com a inicial maiúscula, opa, liga a lâmpada e faça a pesquisa. Então é isso. Então vamos lá. Continuemos. Já está compartilhado, tá? Então vamos lá. Hamlet. Então, felizes, mas não mais do que felizes. Não estamos no topo da fortuna. Nem tampouco na sola de seus pés. Rosencrantz. Não, também não, senhor. Hamlet. Vive então em torno de sua cintura, em meio aos seus favores. Então ali está falando ali do... Ele pegou como metáfora o corpo, né? Guildenstern. Por nossa fé na sua intimidade. Hamlet. Nas partes secretas da fortuna, é verdade. Ela é uma rameira. Quais as novidades? Rosencrantz. Nenhuma, senhor, senão que o mundo se tornou honesto. A palavra rameira é prostituta, tá? Então aqui Hamlet, ele fez aqui um insulto. Isso aí pode ser da própria... de quem fez a revisão, a diagramação. Ah, sim. Sim. Lembrando que a prosperidade financeira está atrelado à deusa Fortuna também. Ela é a personificação da prosperidade também. É entendida assim. Então, o topo da... É isso mesmo. Aqui a galera da revisão, da edição, diagramação, essas coisas, aí na hora de fazer a revisão, acaba deixando. Ou de passar para o e-book, né, da forma impressa, aí faz uma edição mais simples, corta algumas partes e tal. Mas vamos lá. Rosencrantz. Nenhuma, senhor, senão que o mundo se tornou honesto. Hamlet. Então é o fim do mundo. Mas suas novidades não são verdadeiras. Deixem-me interrogá-los mais de perto. O que meus bons amigos mereceram das mãos da fortuna que ela os mandasse aqui para a prisão? Guildenstern. Prisão, senhor? Hamlet. A Dinamarca é uma prisão. Rosencrantz. Então o mundo também é. Hamlet. Uma grande prisão, onde há clausuras, celas e calabouços, sendo a Dinamarca uma das piores. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui, de maneira sarcástica, né, como falamos, ele não está totalmente louco, mas para ele, não que a Dinamarca seja uma prisão para todos, mas pelo que ele descobriu, é uma prisão para ele. A desgraça do trono, né? Então ele vai jogando com as palavras, mesmo que as pessoas não entendam. Uma metáfora, perfeito. Perfeito, Lúcio, uma metáfora. Então, ele vai jogando ali, tá? Né? As pessoas não entendem o que ele fala, porque é a situação dele com ele mesmo.
Mas vamos lá. Rosencrantz. Não julgamos assim, senhor. Hamlet. Ora, não será assim então para vocês, pois não existe nada de bom ou de mal que não seja assim pelo nosso pensamento. Opa, então para ele é mal. É a pior das prisões. Olha só, isso é verdade, pois não existe nada de bom ou de mal que não seja assim pelo nosso pensamento. Para mim, é uma prisão. Estou aqui num ambiente hostil. Estou aqui acorrentado. Rosencrantz, ora, então é sua ambição que a faz assim. É estreita demais para o seu espírito. Então, os amigos de infância, de adolescência do Hamlet, cresceram com Hamlet, estão entendendo desse modo, estão interpretando desse modo. Ela é pequena para você. Você quer ir além da Dinamarca. Você está preso aqui. Hamlet, Deus, eu poderia viver preso numa casca de nós e me sentir um rei de espaços infinitos, se não fossem os maus sonhos que tenho. Guildenstern, tais sonhos são, de certo, ambições, pois a própria essência do ambicioso não passa da sombra de um sonho. Então eles estão especulando ali, Hamlet, estão especulando, né? Você está assim porque é assim, que nem os amigos de Jó fizeram, né? Você está assim porque você pecou. Você está assim, os amigos de Jó querendo descobrir, querendo desvendar ali o sofrimento de Jó. Hamlet. Opa. Pode, Dani, fala. Stephen Hawking, isso? Pode ser, pode ser. É interessante. Pode ser sim, porque as pessoas principalmente, né, de língua inglesa, né, tanto Reino Unido, Canadá, Austrália, Estados Unidos, elas leem Hamlet, né? O clássico dele, na escola. É. Então pode ser sim. Provavelmente. Não, maneiríssimo, maneiríssimo. É que somos bem pequenos dentro do cosmos. Maneiríssimo. Gostei muito. Olha, eu vou aqui ser crédulo, crente. Com certeza ele pegou daqui, porque ele fala aqui de sentir um rei de espaços infinitos, né? E essa noção do cosmos, né? De ser infinito, de ser a questão da expansão, né? Legal, legal. Muito bacana. Então vamos lá. Que frase? Nada disso. Essas brincadeiras. Claro que não é. Vamos lá. Guildenstern.
Tais sonhos são de certo ambições, pois a própria essência do ambicioso não passa da sombra de um sonho. Aí Hamlet entra no jogo deles. Vocês estão querendo especular acerca de mim, eu vou entrar no jogo de vocês. O Hamlet já é um outro Hamlet. Um sonho é ele mesmo apenas sombra. E é verdade. Uma sombra, né, do inconsciente, né? Aí o Freud, o Jung, que se debruçaram nesse tema aí. Rosencrantz, sem dúvida. Oi? Não entendi. Sara botou assim, Hamlet parece estar desconfiando de todos. Está desconfiado, mas não está paranoico. Ele... Oi, fala. Concordo. Deixa eu só responder a Sara. Comentar aqui o que a Sara botou. Desconfiado de todo mundo, né? Mas não paranoico. Ele está sozinho ali. Então ele está um pouco hostil porque o próprio lugar... Hã? É um mecanismo de sobrevivência. Porque o próprio lugar é hostil. Né? Quem está mandando um pedaço matou o pai dele. Então ele está ali, está com a mãe dele. É uma crise ali do contexto. Você falou de fantasma? É isso aí. Eu acho, depois tem que ver, eu sei que muitos falaram sobre Hamlet, muitos escreveram. Eu acho que Freud falou sobre Hamlet. Falou, tenho certeza, lembrei aqui. Ele fala sobre Hamlet, ele fala sobre alguns complexos ali e tal, porque o espírito do pai que está agarrado em Hamlet, né? A gente pode conceber psicologicamente assim, mas aí é outra discussão. Os amigos estão fazendo um jogo de acordo com... Os amigos estão fazendo um jogo de acordo com o rei. Então, a Lúcia já conseguiu aqui pegar aqui a dinâmica da cena. Hamlet vai confrontá-los acerca disso. Vamos lá, vamos ler. A Lúcia já conseguiu entender. Vamos lá. Rosencrantz, sem dúvida. E eu julgo a ambição qualidade tão leve e irreal que não passa da sombra de uma sombra. A ambição. A sombra de uma sombra. Aí, Hamlet. Então, nossos mendigos são os corpos. E nossos monarcas e grandes heróis, as sombras dos mendigos. Aqui, viu como ele joga? Ele não está totalmente louco. Entendem? Vamos à corte? Pois, por minha fé, não sou capaz de raciocinar. Eu não estou raciocinando bem. Estou como um louco. Aí ambos respondem, estamos aqui para servi-lo. Nada disso, Hamlet diz. Não irei confundi-los com o resto de meus serviçais, pois, para falar a verdade, sou terrivelmente servido. Mas, em nome da nossa velha amizade, o que fazem em Elsinore? Viemos visitá-lo, senhor. Não há outra razão. Mendigo que sou. Ele falou dos mendigos. Mendigo que sou pobre até no agradecer. Mas lhes agradeço. E por certo, caros amigos, mesmo um vintém é demais para pagar-me a gratidão. Não foram chamados? Opa! A desconfiança aqui, ó. Não foram chamados? Foi sua a inclinação? É uma visita livre? Pela amizade? Vamos, sejam leais comigo. Digam tudo. Então, é necessário essa postura de desconfiança. Ela é necessária. Guildenstern, o que poderemos dizer, senhor? Qualquer coisa, mas dentro do assunto. Foram chamados, e há uma espécie de confissão em seus olhos.
que suas modéstias não têm malícia bastante para disfarçar. Sei que o bom rei e a rainha os mandaram chamar. Rosencrantz. Mas com que fim, senhor? Hamlet. Isso vocês têm de me dizer? Mas deixem que eu lhes implore, pelos direitos do companheirismo, a harmonia de nossa juventude, a obrigação do amor sempre presente, e por qualquer outra boa razão que eu lhes possa apresentar, sejam claros e diretos comigo, se foram ou não chamados. Rosencrantz, à parte. A Guildenstern está falando um com o outro. O que me diz? Hamlet, não, estou olhando vocês. Se me amam, não recusem. Guildenstern, senhor, fomos chamados. Hamlet, e eu lhes direi por quê, por qual motivo. Assim, minha antecipação os impedirá de revelar e não cairá uma só pluma do seu dever para com o rei. Ultimamente, não sei porquê, perdi toda a alegria. Desprezei todo o hábito dos exercícios. E realmente, tudo pesa tanto na minha disposição que este grande cenário, a Terra, me parece agora um promontório estéril. Promontório parte mais elevada de um lugar. Este magnífico dossel é um pano que cobre cama, né? Cobre a Eucaristia ou a Santa Ceia, aquele pano, aquele véu que cobre. Este magnífico dossel, o ar, vejam, esse belo e flutuante firmamento, este teto majestoso, ornado de ouro e flama, não me parece mais que uma repulsiva e pestilenta congregação de vapores. Então aqui ele está mostrando seu desgosto com a existência. Que obra de arte é o homem? Como é nobre na razão, como é infinito em faculdades, habilidades, e na forma e no movimento, como é expressivo e admirável. Na ação é como um anjo, em inteligência como um Deus. A beleza do mundo, o paradigma dos animais. E, no entanto, para mim, o que é essa quintessência do pó? Essa parte que há de melhor, a mais pura, né? O que é essa quintessência do pó? O homem não me deleita, não, nem a mulher, embora o seu sorriso pareça dizê-lo. Rosencrantz, Senhor, não houve tal intenção em meus pensamentos. Hamlet, por que se riram, então, quando disse que o homem não me deleita? Rosencrantz, por imaginar, Senhor, que se não se deleita com os homens, que triste acolhida os atores de si terão. Atores. Nós os encontramos no caminho e estão vindo oferecer-lhe os seus serviços. Pessoal, a gente vai parar por aqui. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Os amigos eles convocaram atores para fazer peça para Hamlet, para que Hamlet pudesse se alegrar, se distrair, entretenimento. Então, o que vai seguir aqui é eles falando com o Hamlet e depois os atores entrando. Então, como já chegou esse horário, a gente vai deixar essa cena para o próximo sábado. Até aqui. Vocês conseguiram entender? Tá bom, pessoal? Beleza. Então é isso. Então, é uma trama. Lu, você quer falar? É porque a Lu botou as palmas. Eu coloquei errado a mão. Desculpa. Ah, não. Perfeito. Porque você colocou as palmas, eu vi que você pode ter colocado sem querer. Pessoal, é isso. Então, nessa trama, essa quase novela da Globo,
Perfeito. Nesse livro da Agatha Christie, de investigação de cada personagem, o que cada personagem está ali fazendo, pensando, sentindo. A gente fica por aqui, mas sábado que vem tem mais. Ok, galera? Então é isso. Sábado que vem, espero todos. Quem puder reler, releia durante a semana. Se alguém tiver alguma dúvida, trazer sábado que vem, ou pode também nos enviar mensagens, tá bom? Lúcia, Ângela, Luz, Sara, Washington, Fátima, Giovanni, Iago, Marcelo, Maria Vitória, Pedro, Ruana, Ruth, Tânia, Deilton. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana para vocês. Tá bom? Obrigado para vocês também. Bom final de semana. Beijo. Falou, gente. Beijo. Valeu.